Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 19, formas homógrafas dos verbos. Então, só para a gente começar, grafas, né? A gente tem aí homógrafas. Então, a gente olhando só a palavra grafas, ela faz referência à grafia, ou seja, à escrita. E homo significa igual, então é escrita igual de alguns verbos. Assunto da aula de hoje, tá bom? Então, começando. Lembrando que o PowerPoint, ele é feito através da apostila, tá? Tudo que está na apostila eu copiei aqui. Compare os dois períodos a seguir, retirado do texto sobre o boato do Tapacurá. 1. Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e nós descemos. 2. Perguntei a uma mulher que passava correndo o que tinha acontecido e ela disse: Tapacurá estourou. No primeiro período, ou seja, ali no número 1, aparecem dois verbos conjugados na primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural, nós, tá? Quais são esses verbos? Então, temos ali, gente, ouvimos e descemos, né? São dois verbos conjugados na primeira pessoa do plural. A segunda pergunta é: apenas o segundo verbo está acompanhado do pronome nós. Foi quando ouvimos um barulho grande na rua, uma gritaria enorme e nós descemos. Então, o segundo verbo, antes dele, né, aparece o pronome nós. E ali em ouvimos, a gente não tem o pronome, só tem o verbo, tá? Apenas o segundo verbo está acompanhado do pronome nós. Esse pronome faz falta ao período? Poderia ser excluído sem prejudicar o sentido da frase? Explique. Então, temos aí duas perguntas, né? Primeiro, a gente tem que observar, como eu já disse, que temos dois verbos que estão conjugados na primeira pessoa do plural nós, né? Só que o pronome só está aparecendo ao lado, né, antes do segundo verbo. Ok. Então, a primeira pergunta é: esse pronome, esse nós, né? Ele faz falta ao período? Então, ali, antes do ouvimos, ele não aparece. Isso prejudica? Faz falta ao período? Não, não faz falta. Por quê? Porque, gente, se nós dizemos estudamos, esse verbo só pode estar se referindo à primeira pessoa do plural, né? Não pode se referir à primeira pessoa do singular, eu estudamos. Não pode, porque cada pessoa, né? Por exemplo, eu estudo, nós estudamos. Cada pessoa vai ter a sua conjugação verbal, né? Às vezes a gente vai perceber aqui nesse slide que alguns verbos eles vão se referir, a escrita deles vai ser a mesma quando se referir a pessoas diferentes, mas pelo contexto a gente vai saber a quem se refere. Já já isso vai ficar claro, tá? Por enquanto, então, vamos nos concentrar aqui. Esse pronome faz falta ao período? Não faz falta. Não faz falta por quê? Ouvimos. Ouvimos quem? Nós. Descemos. Descemos quem? Nós, né? Então, ele poderia ser excluído sem prejudicar o sentido da frase? Nós poderíamos tirar o nós antes do descemos? Poderíamos tirar, gente. Porque, olha só, esse pronome, como eu falei para vocês, né? Ele não precisaria aparecer, por quê? Porque descemos só pode fazer referência à primeira pessoa do plural, tá? Ok, agora, o segundo período é rico em verbos. Tem vários verbos no segundo período. Indique a que ou quem se referem os verbos abaixo. Então, nós temos aí, vamos lá, olha só. O segundo período, de fato, é rico em verbos, né? Peço que vocês sempre, gente, porque agora, né, vocês estarão assistindo ao vídeo, mas porque não dá para voltar para o slide anterior, né? Eu não consigo porque ficou na outra tela. Mas comparem com a apostila, tá bom? Então, indique a que ou quem se referem os verbos abaixo. Então, gente, olha só, perguntei. Perguntei. Quem perguntou? Eu, o jornalista que fala. Então, perguntei, está conjugado na primeira pessoa do singular porque está fazendo referência ao jornalista, tá? Então, esses verbos estão fazendo referência, eles aparecem no texto, né? No texto que a gente acabou fazendo lá em produção textual, né? Já que a apostila apresenta o conteúdo de redação e de português no mesmo capítulo. Então tá, perguntei, se refere ao jornalista, né? Passava correndo. Quem passava correndo? Uma mulher. Então, ele diz que uma mulher passava correndo. Tinha acontecido. Se refere a quê, gente?
Então, olha só, antes desse tinha acontecido, a gente tem um ozinho. Esse ozinho, quando puder ser substituído por aquilo, né, ele é um pronome. Então, tinha acontecido, antes desse verbo vai ter um ozinho, que está fazendo referência a um fato, né? Então, disse, quem disse? Ela, a mulher. Estourou. O que estourou? O tapacurá, tá? Então, esses verbos estão fazendo referência a coisas e a pessoas diferentes. Continuando, no caso do segundo período, ou seja, lá onde tem o númerozinho 2, né? Seria possível retirar o pronome ela sem prejuízo de sentido, ou seja, sem mudar o sentido? E aí? Gente, não seria possível. Tanto a primeira pessoa do singular, eu, né? Quanto a terceira pessoa do singular, ela, correspondem à forma verbal disse. Como assim correspondem? Se a gente tem o verbo dizer, eu conjugo eu, né? Eu pego a primeira pessoa do singular e eu conjugo o verbo dizer. Eu disse, ela disse. É a mesma forma, né? A mesma escrita. Por isso que é homógrafa. Então, olha só. Nesse caso, como? Não seria possível, né? Porque tanto a primeira pessoa do singular, eu, quanto a terceira pessoa do singular, ela, correspondem à forma verbal disse. Nesse caso, a frase ficaria confusa e não saberíamos de quem exatamente seria a fala transcrita. Então, no caso de, por exemplo, estudamos, eu posso não colocar o pronome nós. Por quê? Porque se é estudamos, só pode fazer referência à primeira pessoa do plural. Nesse caso, né, a gente não poderia tirar o pronome ela, por quê? Porque se eu digo de eu disse e ela disse, a forma é a mesma. Então, eu preciso desse pronome ao lado para saber a quem se refere o verbo, tá? Então, gente, continuando, né? O verbo é a palavra central da oração. O verbo é uma classe gramatical. Professora, o que é classe gramatical? A gente tem 10, né? Substantivo, adjetivo, vocês estão estudando ainda. A próxima classe vai ser o numeral. Então, são palavras importantes, né? E cada uma tem um sentido. O verbo, por exemplo, o verbo ele expressa ação, ele expressa estado, ele pode ser conjugado, ele tem o imperativo, ele tem o modos verbais, ou seja, indicativo que vocês já estudaram, subjuntivo que vocês já estudaram, e tem outro modo que é o imperativo, vocês já estudaram indicativo e subjuntivo. O imperativo vocês ainda vão estudar, né? Então, o verbo é a palavra central da oração. Ele indica a ação realizada e conecta a pessoa ao tempo. Então, você vai ter, através do verbo, essa noção. O verbo faz referência a qual pessoa, né? Esse tempo é o presente, é o passado, é o futuro, né? Para que exista um fato, deve existir um verbo. Há, entretanto, casos em que as formas verbais podem ser confundidas e essas situações merecem a nossa atenção, né? Então, percebam que a gente teve todo um início, né, para a gente poder entrar agora nessa questão, né, nessas formas verbais que podem ser confundidas, porque a escrita é igual, mas a gente vai precisar da pessoa acompanhando, né? Então, como a gente teve o exemplo do disse, eu disse, ela disse. Então, se eu tenho só disse queria festa, quem disse? Eu disse, ela disse, né? Então, a pessoa vai ser importante. Então, gente, vamos lá. Diferenciação entre primeira e terceira pessoa. Em vários tempos e modos, a primeira e a terceira pessoa têm a mesma flexão. Nesses casos, o contexto se encarrega de esclarecer, o contexto vai ser tudo aquilo que vai aparecer junto com o verbo, né, as informações que vão estar ligadas. Nesses casos, o contexto se encarrega de esclarecer de que pessoa se trata e, se necessário, o uso do pronome também pode ser um facilitador. Confira os tempos em que essa uniformidade acontece. Então, ó, uniformidade. Pensem na escola, né? Vocês têm uniforme e aí vocês ficam, de acordo com a roupa que vocês vestem, vocês ficam parecidos, né? Vocês ficam iguais. Em relação à roupa, né? E aí, se esses verbos são uniformes, eles vão ser parecidos, eles vão ser iguais. Então, vamos lá, eles vão ser iguais, né? Uniforme é uma coisa igual. Então, gente, dando continuidade. Então, temos aí modo subjuntivo, presente, né? O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. O que vocês estão percebendo aí, ó? Que eu corra, que ele corra. Perceberam que no primeiro exemplo eu tenho o eu, no segundo exemplo eu tenho o ele, mas o corra é escrito do mesmo jeito, mesmo se referindo a pessoas diferentes, né? Então, por isso que são formas homógrafas. Lembram que eu iniciei a aula falando para vocês que esse grafas faz referência a
grafia, a escrita, e homo significa igual. Então, escrita igual, né? Mesmo pertencendo a pessoas diferentes, que foi o caso, assim que a gente, antes de começar aqui a falar sobre essa tabelinha, né? No início, a gente tinha o disse, né? E aí, por que a gente não poderia tirar a pessoa, né? Porque o disse poderia ser eu disse ou poderia ser ela disse, que é diferente do nós. A gente começou a aula falando sobre isso, né? Então, pretérito imperfeito, ó, se eu corresse, se ele corresse. São pessoas diferentes, mas a escrita é igual, né? Futuro, quando eu correr, quando ele correr. Perceberam? Eu, primeira pessoa, ele. Aí o ele já é a terceira pessoa do singular, né? Mas, ó, mesma coisa. Correr, correr, certo? O verbo se escreve do mesmo jeito. Agora temos o modo indicativo. E aí temos aí no modo indicativo o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do pretérito. Então, o pretérito imperfeito, ó, eu corria, ele corria. Perceberam? A escrita é igual. Pretérito mais que imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Eu correra, ele correra. Futuro do pretérito. Eu correria, ele correria. Então, essas formas são iguais, por isso formas homógrafas. Então, queridos, continuando. A partícula se. Quando desejamos generalizar uma ação, podemos usar a partícula se junto ao verbo. Fala-se, canta-se, vive-se e etc. No entanto, algumas pessoas costumam confundir esse uso com o pretérito imperfeito do subjuntivo, que tem a marca SSE. Porém, na verdade, são duas formas bem distintas, bem diferentes, tanto na referência ao tempo quanto na pronúncia. Como assim? Vamos lá. Fala-se sempre sobre esse boato. Então, aqui a gente tem o verbo, né, fala, e o tracinho si. O que isso significa? Uma generalização, né? Fala-se sempre sobre esse boato. Só uma pessoa que fala? Não, fala-se, é uma coisa que é comentada, né? Fala-se sempre sobre esse boato. E aí, esse fala-se indica o tempo presente, né? Tempo atual, com a sílaba tônica fá. Então, fala, esse fá é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Agora, no exemplo abaixo, se eu falasse a verdade, você acreditaria? Agora, a gente tem aí, ó, falasse. O que acontece? Primeiro exemplo, fala-se, fala, tracinho, SE. No segundo exemplo, a gente tem o fala de novo, né? Mas aí a gente tem dois S's e a gente não tem tracinho. Então, por que a apostila foca nisso? Para você não confundir. Esse primeiro fala-se, que indica um tempo presente, né? E que, além disso, a sílaba tônica é o fá. Agora, se eu falasse a verdade, você acreditaria? Agora, esse falasse faz referência ao tempo passado. Se eu falasse, né, faz referência ao tempo passado e a sílaba tônica é o lá, né? Ó, primeiro exemplo, fala, esse fá é mais forte. Segundo exemplo, se eu falar, esse lá é mais forte, tá bom? Então, são tempos diferentes e eles são usados para coisas diferentes, tá bom? Então, queridos, continuando. Agora, entre o passado e o futuro. Outra forma que costuma causar dúvidas entre as pessoas é o final nasal. Já explico o que é isso. É o final nasal que faz parte do pretérito, o pretérito é o passado, e do futuro do indicativo da terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural, ó, primeira pessoa do plural, nós, né? Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, né? Eles ou elas. Então, continuando. É o final nasal que faz parte do pretérito, que é o passado, e do futuro do indicativo, na terceira pessoa do plural. No entanto, mais uma vez, a diferença se faz tanto na referência ao tempo quanto na pronúncia. Então, olha só, gente. Contaram um boato por toda a cidade. Contarão um boato por toda parte. Por toda parte, perdão. Parte, né, nos dois exemplos. Contaram. Aí, primeira coisa, né? Por que tem a palavra nasal foi mencionada? O que significa isso? O Mzinho é uma marca de nasalidade. Quando uma palavrinha tem o M, significa que ela tem uma marca nasal, né? Aqui nesse caso ela tem um final nasal. Por quê? Isso significa que quando a gente tem o Mzinho, o som da palavra, quando a gente a pronuncia, sai tanto pela cavidade nasal, ou seja, pelo nariz, quanto pela cavidade oral, ou seja, pela boca. Então a gente diz que tem um final nasal. Algumas palavras vão ter o final nasal. O M é um índice, né? Indica que
a gente tem essa nasalidade. Então, contaram é o tempo passado, o tempo que já acabou. E a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o tá, contar, né? No segundo exemplo, contarão o boato por toda parte. Aí esse contarão a gente tem o tempo futuro, um tempo que ainda vai acontecer, né? E a gente também tem o outro índice de nasalidade, porque o índice de nasalidade não é só o M, a gente tem o til, contar, né? Então, isso também é um índice, o til também é um índice de nasalidade, tá? Então, contarão é um tempo futuro e a sílaba tônica é o rão. Então, o tempo é diferente, a sílaba tônica é diferente. Se a sílaba tônica é diferente, a maneira como a gente pronuncia a palavra vai ser diferente, né? E percebam que o que acontece, gente? As palavras são parecidas, mas nesse caso elas não são exatamente iguais, né? Porque até o Rzinho ali, ó, é igual, né? Depois tem o A. No primeiro caso não tem til, no segundo caso tem til. No primeiro caso tem o M e no segundo caso tem o O, tá? Para terminar, então, temos aqui o nosso último slide. Para empregar adequadamente os verbos, ou seja, para usar de maneira certa os verbos, é preciso ficar atento ao contexto em que ele está sendo empregado. Então, né, o verbo ele não vai aparecer isolado, então ele vai aparecer com outras palavras. Isso vai ser o contexto. É preciso ficar atento ao contexto em que ele está sendo empregado. E pronunciar a palavra em voz alta para ter certeza de que ela está atingindo o sentido pretendido, né? Então, por exemplo, contaram o boato. Contarão o boato. Então, o tempo é diferente, a pronúncia é diferente, tá? Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham entendido a matéria. É uma matéria tranquila. Estaremos sempre disponíveis no nosso horário de aula. Tanto eu quanto a professora Reni estaremos prontas para ajudá-los. E é isso, né? Falaremos sobre, vou pedir mais uma vez para que vocês façam atividades sobre esse capítulo, vou criar a binha. E vocês farão também os exercícios pedidos pela professora Reni, para que vocês possam exercitar bastante a matéria, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e um beijo!